Se você tem uma transportadora e você tomou alguma multa de vale pedágio obrigatório recentemente e está com dúvida, quer saber se é possível eliminar essa multa, quais são os critérios para que você seja multado, o que é possível fazer para evitar futuras multas, esse vídeo é para você. Meu nome é Thiago Andrade, eu sou sócio aqui do Andrade 7 Advogados, sou mestre em Direito e trabalho exatamente com essa parte de transportes e logística. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber mais a respeito do assunto, nos acompanhe aqui que sempre trazemos vídeos recorrentes a respeito desse tema. Vale pedágio obrigatório. Ele foi instituído pela Lei 11.209 de 2001 e ele tem por objetivo proteger os transportadores de cargas para que não precisem tirar do seu próprio bolso o valor do pedágio. Então, nós sabemos que a lei ela estabelece alguns fretes mínimos, os pisos mínimos para os fretes. E esse vale pedágio obrigatório, ele é utilizado para que o valor do frete não acabe sendo inferior ao valor do frete mínimo em razão do pagamento dos pedágios. Porque vamos lá, digamos que um frete ele seja estabelecido em R$3.000, é o piso dele, o valor mínimo que pode ser cobrado por aquele frete. Se por um acaso o transportador que está fazendo aquele frete, ele acaba precisando tirar do próprio bolso, do valor que ele já está recebendo desses R$3.000, R$500 de vale pedágio, por exemplo, no final das contas, o que vai sobrar para ele é R$2.500, que é um valor inferior ao valor estabelecido pela tabela do frete mínimo. Então, para proteger esses transportadores, foi criado essa lei que estabelece o vale pedágio obrigatório, que é uma quantia que é adiantada para esses transportadores, para que eles possam então fazer o transporte, receber o valor do frete que foi cobrado e não precisar descontar os pedágios ao longo do trajeto desse valor que está sendo recebido. Até o fim de 2024, o pagamento do vale pedágio obrigatório podia acontecer por diversas modalidades: dinheiro, voucher, cartão, tag. Mas a partir do dia 1º de janeiro de 2025, a regra mudou e só está sendo aceito agora o pagamento via tag, o pagamento automático, através das empresas que são habilitadas pela NTT. Isso aconteceu a partir da entrada em vigor da Resolução 6024 da NTT, que além de ter estabelecido que a única forma de pagamento agora é a tag, também impôs que a fiscalização a respeito do vale pedágio obrigatório se tornou automática. Então, exatamente em razão dessa modalidade de pagamento estar mais restrita, a fiscalização também se tornou mais fácil. Então, se você não está fazendo adiantamento do vale pedágio para transportes que são subcontratados, por exemplo, você vai ser multado. E esse vídeo é também para esclarecer a respeito disso. E quem paga o vale pedágio obrigatório? Então, de acordo com a Lei 11.209 de 2001, estabelece que quem paga é o embarcador, então é a pessoa que está contratando o serviço de frete. Ela fica responsável então por fazer o recolhimento desse valor pela tag e deixar disponível para que o transportador possa utilizar. No entanto, há também uma equiparação quando as transportadoras subcontratam um transportador de cargas para executar o serviço. Então, se você tem uma transportadora que às vezes pode ter frota própria, ou mesmo que não tenha e precisa se utilizar de transportadores autônomos ou de outras empresas de transportes, se você faz essa subcontratação, você precisa adiantar o pagamento do vale pedágio obrigatório para esses transportadores subcontratados e você precisa fazer esse pagamento conforme essas novas normativas que estabelecem a necessidade do pagamento via tag. Então, uma vez realizado isso, você vai estar dentro das normas, vai estar cumprindo com a legislação e não vai ser multado. E quais são as situações em que você está sujeito a ser multado pela NTT em razão do vale pedágio obrigatório? Então vamos lá, são basicamente duas principais situações. A primeira delas está estabelecida no artigo 23 da Resolução 6024 que eu já estive mencionando anteriormente. Ela diz assim, no artigo 23, inciso 1º, o contratante que não adquirir e disponibilizar ao transportador rodoviário de carga até o momento do embarque o vale pedágio obrigatório, independentemente do frete, correspondente ao tipo de veículo, no valor necessário e livre circulação entre a sua origem e destino, fica responsável por uma multa de R$3.000 por veículo e a cada viagem. Se você subcontrata o serviço de transporte e não adianta o vale pedágio obrigatório, você fica sujeito a essa multa de R$3.000. Por outro lado, digamos que você é a transportadora que está executando o serviço, mas o embarcador não te ofereceu as informações necessárias para que você pudesse inserir no manifesto o valor do vale pedágio obrigatório, como que isso foi recolhido. Em razão dessa falta de informação, você também pode acabar vindo a tomar uma multa. Então, mesmo na situação em que não é você o responsável por recolher, quando você é a transportadora que está executando o serviço,
você também precisa assegurar que o embarcador fez o adiantamento do vale pedágio, você precisa receber o recibo, né, do pagamento, para que os dados sejam inseridos no manifesto, a fim de que todas as informações necessárias sejam encaminhadas à NTT para também evitar multas indevidas. E como é feito o pagamento do vale pedágio? Então, como eu falei, a resolução 6024 da NTT estabelece que existem alguns critérios para que as plataformas se habilitem como empresas aptas a oferecerem esse serviço de intermediação de pagamentos. E de modo geral, as empresas que oferecem esse serviço, elas estão bem preparadas para receber. Então há uma plataforma de cadastramento para que os embarcadores façam ali o registro e façam também o adiantamento, o pagamento ali dos pedágios relativos a cada um dos transportes. A partir do momento em que é feito esse pagamento, é emitido um recibo. Esse recibo é enviado à transportadora e a transportadora, com esse recibo em mãos, pode ter todos os dados necessários para que ela possa indicar no seu manifesto. Ou seja, uma transportadora, em que momento que ela precisa se preocupar com o vale pedágio? Em duas situações principais. Em relação ao embarcador, quando você está prestando um serviço de transporte, então você precisa assegurar que o embarcador vai fazer o cadastro dele na plataforma, que ele vai disponibilizar, que ele vai fazer o pagamento, né, desse vale pedágio obrigatório e que ele vai disponibilizar para você o recibo para que você possa preencher os seus documentos. Por outro lado, se você é uma transportadora que subcontrata outras, você é quem precisa estar cadastrado na plataforma, fazer o pagamento dos vale pedágios obrigatórios e também oferecer para o seu subcontratado essas informações para que ele possa colocar no manifesto de carga deles e que não seja depois indevidamente multado. Então, uma vez esclarecido como é que funciona o vale pedágio obrigatório, a gente se pergunta, e agora, se eu já fui multado, o que eu posso fazer? Então, nós temos também uma solução para você que já recebeu uma multa, mas que quer saber se é possível de alguma forma questionar essa multa, se livrar dela de alguma maneira. Como eu falei, as multas de vale pedágio obrigatório, elas têm se tornado muito mais recorrentes nos últimos dias, exatamente em razão dessa modificação da forma de pagamento, como eu falei, só é aceito agora o pagamento via tag, e principalmente pela fiscalização automática. A partir de 1º de janeiro deste ano, sempre que você não fizer o adiantamento, o cruzamento de dados da NTT vai identificar que esse vale pedágio não foi adiantado e a multa vai ser enviada via de regra. Então, nós aqui encontramos uma possível tese de decadência dessas multas, que é uma tese muito objetiva, muito simples de ser identificada. Então você pode pegar aí na sede da sua empresa o auto de infração e identificar com a gente dois principais campos que vão estar aparecendo na tela agora. O campo da data da infração e o campo da data em que essa infração foi emitida para você. Conforme dispõe o artigo 5º da lei do VPO, da lei do vale pedágio obrigatório, o parágrafo 2º diz o seguinte, que a notificação de autuação será expedida no prazo máximo de 30 dias, contadas da data do cometimento da infração, sob pena do auto de infração ser arquivado. Então, o que isso quer dizer? Que entre a data em que você recebeu a multa e a data em que você foi comunicado a respeito disso, não pode ter passado mais de 30 dias. Então, como eu falei, a gente volta naqueles campos. Se você comparar a data da infração e a data da emissão, e essa emissão tiver ocorrido depois de 30 dias, um período superior a esses 30 dias, a multa não pode ser aplicada. Ainda que você tenha recebido o auto de infração, é possível questionar essa multa na justiça, e nós temos visto que tem sido bem rápido para que a NTT desconsidere essas multas. Portanto, ainda que a gente esteja passando por mudanças, por um sistema que às vezes é mais rígido para aplicar penalidades, a gente também às vezes pode encontrar formas de evitar que isso gere prejuízos excessivos. E essa é uma delas. Então, se você quiser, confira dentro dos seus autos de infração, de multas de VPO, se essas datas coincidem com isso que eu falei, um prazo superior a 30 dias, para que você possa questionar então essas multas e eventualmente eliminá-las. E nós estaremos aqui à disposição para poder te ajudar nesse caminho. Então esse foi o vídeo sobre VPO. A gente quis esclarecer aqui alguns detalhes sobre como faz o pagamento, o que você deve se atentar, como evitar multas, como questionar multas que já foram aplicadas. E nós vamos seguir postando conteúdos a respeito do transporte rodoviário de cargas, tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto no nosso Instagram. Então se inscreva aqui, siga a gente no Instagram, no Andrade7ADV, e nos acompanhe, que a gente vai estar sempre postando esse tipo de conteúdo por aqui. Então um abraço e até o próximo vídeo.